Boa noite a todos, meus amigos. Eu estava a dizer, há duas sem três, né? Deve ser por isso. Pronto, ok. Sim, já temos a palavrada aí uma terceira vez, mas o que conta mesmo realmente é cada vez. E hoje é esta vez. Mas porque estamos nesta vez e temos que viver as coisas da melhor maneira possível, vamos, depois das boas-vindas e também dar as boas-vindas às pessoas que nos acompanham desde a internet, bem-aja a todos. Eu pedia-vos que nos uníssemos brevemente todos, nos harmonizássemos e tentássemos estabelecer não só uma ligação entre nós, encarnados, mas com todas as outras entidades não visíveis para a maioria de nós, mas que nos acompanham. Então, todos unidos, vamos orar, vamos conversar com Deus. Vamos louvá-lo pela sua obra maravilhosa, que nos permite estas descobertas que vamos fazendo e que hoje também procuraremos aqui fazer. É uma obra digna de louvor. Não está ao alcance de nós, que somos uma mera obra dele, e por isso digna de louvor. Mas também agradecer-lhe pela oportunidade que nos dá de nós nos irmos cruzando com pessoas que nos ajudam a crescer, que nos trazem uma outra visão da mesma realidade, trazem uma outra verdade e que nós integramos com a nossa e saímos todos mais enriquecidos. E nestas questões da verdade agradeçamos a oportunidade que nos dá de nós termos cruzado nesta encarnação com esta doutrina maravilhosa. Não é a doutrina, não é o único caminho para o progresso moral, mas é uma boa ferramenta e devemos utilizá-la. Por isso, agradeçamos ao Senhor, porque com certeza que nenhum de nós poderá dizer exatamente porque é que aqui chegou, mas foi um conjunto de circunstâncias e, claro, aí há uma mão sempre misericordiosa, sempre orientadora, sempre subtil, mas que nos leva. Agradecemos-lhe esse carinho, esse gesto subtil, mas sempre paternal e amigo. Mas, por fim, peçamos-lhe que nos ilumine, que nos transmita tranquilidade quando nós, neste caminho em que nos aventuramos no progresso moral, nós encontramos escolhos, encontramos dificuldades e muitas vezes elas parecem-nos tão grandes que a gente até se esquece que está na escola da vida e nós precisamos dessas dificuldades para progredir e queremos desistir. E nesses momentos, Senhor, vos pedimos, enviai-nos os bons mentores desta casa, recordar-nos, afinal, o que é a vida, é este progresso contínuo. Meus amigos, vamos então agora voltar aqui ao nosso momento, nosso local, e convidá-vos então a irmos fazer um trajeto por este tema. Pensamento sistémico e espiritismo. Mas eu, para já, vou convidar estes dois meus amigos para se porem daquele lado. Não é que eu queira combater convosco, nem vocês comigo, não é separarmos aqui equipas nem nada, mas é só porque veem melhor. Já viram que eu gosto muito de falar por imagens e utilizo bastante as imagens e hoje o assunto presta-se bastante a isso. Este tema de que vamos falar, pensamento sistémico e espiritismo, é exatamente o título do meu último livro, mas primeiro livro espírita. Este é o meu primeiro livro espírita e que está aí à vossa disposição quando, aqueles que tiverem interesse em o adquirir. O que é isto de pensamento sistémico e o que é que o pensamento sistémico tem a ver com o espiritismo? Reparem, nós estamos rodeados de sistemas. Todos nós, no nosso vocabulário dia a dia, é o sistema. Mas afinal, o que é o sistema? Cientificamente, a definição de sistema é um conjunto de elementos que se relacionam entre si para obter uma finalidade. Exemplo, o nosso corpo é um sistema. Os olhos, o estômago, as pernas e tal. Tudo isto se relaciona entre si. Estando a funcionar bem, nós vivemos. Vamos ser mais saudáveis, menos saudáveis, dependendo das relações ótimas ou melhoradas que se consegue estabelecer entre as partes.
um carro. Um carro é um sistema, não é? Tem um motor, umas rodas, depois está lá o condutor e tal, não sei como é. E se aquilo estiver tudo bem afinadinho, as relações entre aquelas partes estiverem todas a jogar bem, o carro anda. Ok? É um sistema. O espiritismo é um sistema. Então não tem. Olha, nós aprendemos que, no mínimo, tem estas bases filosóficas. Deus, espíritos, perdoai aqui um bocadinho os grafimas, aqueles que se vêem mal, eu digo. Aqui está escrito espírito, aqui reencarnação, pluralidade dos mundos, comunicabilidade dos espíritos. Para que nós estudamos o espiritismo? Para que o espiritismo serve-nos para quê como sistema? Tem que ter uma finalidade. Qual é a finalidade? É o progresso moral, não é? Não está aqui ninguém à procura de progresso material. O espiritismo não dá disso. Mas progresso moral, sim. Então, o relacionamento destas bases filosóficas objetivam o progresso moral. Então é um sistema. Também. Ora bem, mas num sistema é sempre mais importante as relações entre as partes do que a qualidade das partes. Voltemos ao exemplo do carro. Cada um de nós terá um carro, terá acesso a um carro, pronto, enfim. E pode ser o carro mais modesto, mas anda. Agora imaginai que vocês vão comprar um motor de um BMW, uma última marca e tal, o melhor motor. Vão arranjar uma cabine de um Mercedes, da mais bonita que houver. Vão arranjar uns pneus de Fórmula 1. Juntam aquilo tudo, gastaram 10 ou 20 vezes mais que o dinheiro que investiram no vosso carro e aquilo não anda. Aquele monte de coisas não anda. Porquê? Porque não estão estabelecidas as relações entre eles. Outro exemplo, uma equipa de futebol. Imaginai que agora íamos buscar o Ronaldo, o Messi, os craques todos, cada um trabalhando lá nos seus sistemas, nas suas equipas. Mas agora tirávamos todos e víamos formar uma equipa, provavelmente iam perder com o Beira-Mar. Porquê? Porque estes trabalham juntos, estão todos os dias a trabalhar juntos. Portanto, num sistema é muito mais importante as relações entre as partes do que os valores individuais que lá estão. Também, para o espiritismo, relacionar tudo isto é muito mais importante do que só saber muito de reencarnação ou de comunicabilidade de espíritos ou de pluralidade. A gente tem que poder integrar tudo isto. Ora bem, é disto que se trata, é de uma abordagem deste género que se trata este livro. E ele tem 6 capítulos. Vamos começar num primeiro capítulo em que vos vou falar pouco de espiritismo neste primeiro capítulo, vou falar mais de coisas do dia-a-dia, coisas genéricas, porque é que nós devemos pensar sistemicamente na vida. Depois disto, uma das características do pensamento sistémico é que, uma certeza vos posso dizer, nenhum de nós consegue apreender a realidade. Nenhum. Imaginemos que punha aqui um bocado de água disto. Havia uma pessoa que dizia assim, está meio cheio. O outro dizia, está meio vazio. E eu dizia, está 50% de água e 50% de ar. E os três estamos certos e a realidade é isto. Quase indescritível. O que é que seria? Portanto, isto é, nós vemos uma determinada realidade segundo um prisma apenas, a que chamamos verdade. Ok? Portanto, e posto isto, a mais indefinível realidade que eu consigo abranger com os meus conhecimentos humildes é Deus. É indescritível. É quem fez isto tudo e ninguém o consegue definir, nem o conseguirá definir. Vemo-lo segundo uma verdade, a que eu chamo a vida. Pois a gente diz, é a vida. E nós, quando olhamos para nós, para tudo o que vemos, reconhecemos uma obra do Criador. É como se fosse um quadro do pintor. Mas, claro, se a gente olha só para o planeta Terra, só estamos a olhar para um quadro. O pintor pinta muito. E nenhum planeta, nenhum quadro é o pintor, é o Criador. Ok? Portanto, então nós vamos olhar para a vida, para o sistema vida. A verdade, a tal versão da realidade, é um sistema, não é? Nós estamos aqui, estamos a relacionar todos uns com os outros, estamos a interagir sistemicamente. Então, tanto na vida, a vida tem muitas coisas. Tem aqui o centro espírita, tem o espiritismo, tem o sistema de saúde, tem tudo. Tem tudo o que nós conhecemos, não é? E tem, por exemplo, não é? O espiritismo também, ao par de todos os outros. Claro, e dentro do sistema espiritismo, a gente já viu que há ali uma série de elementos. Pode haver muitos. Na Wikipédia vocês encontram 19, mas a gente
A gente tem que reduzir, a gente também não consegue apanhar tudo. E, de novo, interessa, não, é muito mais importante as relações entre os elementos do que o número de elementos ou a qualidade individual dos elementos. Está ali um que é o espírito, que é bastante importante. Reparem, se nós pegássemos, muitas vezes a gente põe-se a ler um livro sobre o espiritismo e diz assim: bases filosóficas do espiritismo. Imaginemos que está lá escrito assim, tipo uma lista de supermercado: Deus, espírito, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, qualidade dos mundos. Isto não vos dá uma ideia de como dos contributos de cada um dos elementos. Diz-vos quantos é que aquela pessoa considerou na sua verdade que eram, mas não vos dá muito. Mas se a gente olhar para, assim, no mínimo, mesmo numa lista de supermercado, a gente diz assim: qual é que é o mais importante que ali está? Destes? Não é? De certeza absoluta, não é? De certeza absoluta. Esta acho que é evidente. Portanto, já não estão todos iguais. Não todos iguais. E agora, por exemplo, e a seguir? Qual seria, assim, mais importante? Eu vou-vos dar uma dica. A gente já vai voltar a isto com mais detalhe, mas vou-vos dar uma dica. Como é que... Não, eu estou a falar convosco, estou a desenvolver um ato inteligente. Vocês estão a interpretar o que eu estou a dizer, estão a desenvolver um ato inteligente. De acordo com a pergunta 24 do Livro dos Espíritos, a inteligência é um atributo de quê? Do espírito. Então, nós sem espírito nem percebemos Deus nem o resto. Sem inteligência, nós não conseguimos perceber os outros elementos do sistema, nem a realidade, nem a verdade. Não conseguimos construir uma verdade. Certo? Estão a ver? Afinal, isto não é todo o molho e fé em Deus. Ok? Muito bem. Portanto, dentro do sistema espírito, se o sistema espírito tem lá esta capacidade, a inteligência, então tem, por exemplo, tudo aquilo que nós construímos de valores morais, etc., que nos permitem nós darmos orientações a nós próprios ou a outros de como, por exemplo, defender a vida. E porquê que eu só escolhi defender a vida? Porque agora vem a razão porque este livro aparece. Este livro não aparece por uma iniciativa exclusiva minha, em determinado momento da minha vida decidi escrever um livro. Não. Realmente aparece porque no último Congresso Mundial, o 8º, que ocorreu em Portugal em 2016, em outubro de 2016, eu tive a oportunidade de participar. E submeti-me, o trabalho de investigação que eu submeti foi pensamento sistémico e espiritismo na defesa da vida. E porquê que é na defesa da vida? Porque o tema central era a defesa da vida. E diziam os organizadores do Congresso, diziam que defender a vida é uma questão de amar a vida, amar o próximo, e depois que amar o próximo era uma questão de atitude, sublimação, e a proposta que faziam a quem quisesse candidatar-se a palestrar era escolher lá um destes valores morais que a gente vos dá e desenvolver uma tese sobre isto, e aqueles que a gente achava que é melhor, tinham lá uma comissão e tal, e escolheram. Eu disse, espera aí, eu agora vou tentar provar que a atitude é que é o melhor, descurando todos os outros, mas como? Isto é um sistema. Este conjunto de valores todos, isto é um sistema. Então resolvi tratá-los todos como se um sistema fosse. E acabou por ser escolhido, nem sabem mal o que fizeram. Agora apanham com este livro e apanham depois estas palestras. Enfim, lá acontece. Portanto, e então eu faço essa palestra com este nome, Pensamento Sistémico e Espiritismo na Defesa da Vida, e passado mais ou menos um ano, a Federação Espírita Portuguesa contacta-me e diz-me que tinham recebido bastantes solicitações, mesmo no exterior de Portugal e tal, se era possível o autor desta palestra desenvolver aquilo para um livro. Era um tema interessante, não era muito tratado no Espiritismo, até porque é uma das ciências limite de hoje, o pensamento sistémico, e eu, claro, aceitei o desafio, tudo bem, eu faço o livro. Pronto, e assim nasce o livro. Daí o 6º capítulo, o último, é uma aplicação sistémica ao sistema de defesa da vida, em que até vos vou apresentar uma equação da defesa da vida, por estranho que pareça. Lá chegaremos. E aqui vamos fazer uma sobre o espiritismo, que mais ou menos tem esta representação gráfica, é um diagrama de ciclos causais. Bem, mais ou menos está pintado porque é que o livro aparece e como aparece, e agora então pensemos, vamos começar nele. No primeiro capítulo eu falo-vos de facto desta necessidade de pensar e agir sistemicamente. O que vocês aqui veem, já estão a ver, a tal lista, que podia ser uma lista de supermercado, afinal é outra coisa.
Estão a ver, de facto, Deus aqui, o mais importante é o processo moral, mas depois o Espírito aqui distribui aqui uma série de jogo, passa tudo por ali. Por esses motivos que a gente já está a ver, mas a gente já vai lá chegar de novo. Ora bem, porquê é que nós devemos pensar e agir sistemicamente? Isto baseia-se muito na teoria geral de sistemas, mas nós devemos tentar pensar e agir sistemicamente, isto é, entender como é que funciona os sistemas em que estamos inseridos ou os que queremos estudar, porque nós, para resolvermos os nossos problemas na vida, temos 3 ferramentas. Uma delas é o conhecimento. Nós vamos à escola, fazemos um curso e tal, não sei o que mais, e sabemos como resolver determinados problemas. Mas quando isto falha, o conhecimento, a seguir entra em ação um outro, que é o tal dito saber de experiência feita. É a experiência. A gente pode não ter aprendido na escola um curso sobre isto, mas porque passou, ouviu amigos passar sobre uma determinada situação, há experiência. Mas engraçado, até aqui normalmente não há problema. Ou pela aprendizagem, ou pelo saber de experiência feito, se cai lá, se há lá conhecimento para isso, a gente resolve o problema. Os problemas realmente é quando estes 2 falham. Só nos sobra um outro, último, que se chama a intuição. E a intuição, para um espírito, a intuição tem muitos significados, a gente até atribui uma capacidade mediúnica de intuição, intuitiva e tal, não sei o que mais, mas a intuição é isto, é quando nós já falhou o conhecimento formal, quando falhou a experiência, a gente tem que decidir e normalmente é com base em modelos mentais. Nós e aqueles que não vemos, porque também são como nós, ok? Portanto, a gente deve ter muito cuidado com as intuições e já vos vou dar exemplos muito claros, que vocês vão tirar conclusões por vocês próprios de como funciona a intuição. Claro que não nos basta ainda só isso, e os problemas mais sérios que a gente tem resolve-se com isto, e vocês vão ver como ela pode falhar. Vou-vos dar exemplos práticos, estão no livro, estão uma série deles. Vou só trazer uns 2 ou 3 aqui. Mas não é só isso, o problema é que também há esta coisa chamada percepção dinâmica. Isto é, quando nós estamos a lidar com sistemas criados pelo homem que não têm princípio inteligente, por exemplo, um computador se bloquear, ele sabe como há de resolver uma sequência, é uma sequência conhecida, ora, faz isto, se não resultar faz aquilo, é uma sequência conhecida. No mínimo, ele desliga e liga, e porque não tem um princípio inteligente, ele reage sempre da mesma maneira, é autómato. Okay? Pode ter muitos processozinhos, pode ser difícil descobrir onde é que está o problema, mas a gente chega lá, e seguindo sempre o mesmo processo já estudado, a gente chega lá. Isto chama-se a complexidade do detalhe. Mas o problema maior é quando mete seres vivos, desde animaizinhos até chegar a nós, onde há o princípio inteligente mais avançado. Onde é que nós não reagimos da mesma maneira, de um dia para o outro? Hoje reagimos de uma maneira sobre um determinado problema, e amanhã decidimos de outra. Damos um exemplo. O problema da crise económica em Portugal. A gente ouve na televisão responsáveis candidatos a serem governantes deste país, um diz, a minha solução é esta, e o meu modelo é este, e o outro diz outra, e o outro diz outra, ninguém se entende, e nós nem sabemos para onde é que isto vai, mas porquê? Porque não é mecanicista. Porque se fosse mecanicista, bastava um indivíduo com formação ou de gestão ou de finanças e tal, aquilo era 2 mais 2 igual a 4, tal, mas não é assim. O problema é que entram uma série de atores desconhecidos ali que manipulam aquilo tudo e a gente perde um bocadinho a previsibilidade. E é por isso que nascem estas ciências. Esta ciência, o pensamento sistémico, nasce por volta da década de 50 do ano passado. Um senhor chamado Edward Lorenz, era um meteorologista que utilizava, para as suas previsões meteorológicas, utilizava variáveis, temperatura, umidade, pressão e tal. E na altura ainda não havia os computadores, era uma coisa que enchiam uma sala para ter a capacidade de computação que hoje tem num telemóvel, e ele utilizava aproximações até à milésima. Mas aquilo dava-lhe uma trabalheira enorme. Fazer aquelas contas todas, ou perfurar cartões para meter naqueles grandes computadores mainframe e tal. E ele resolveu dizer assim, se eu arredondar da milésima, arredondar à centésima, se calhar eu facilito a minha vida e obtenho as mesmas coisas. Bom, obteve isso só nos primeiros ensaios, nos primeiros 15 dias, porque depois aquilo começou a dar outras previsões distintas. O que vale é que ele manteve os 2 sistemas e aquilo verificou-se. Isto é, pequenas alterações, às vezes,
num determinado sistema dão grandes efeitos. Muitas vezes metemos uma grande alteração e dá pequenos efeitos. Portanto, isto mostra que quando a gente trabalha com sistemas que têm capacidade de organização, como é, por exemplo, a meteorologia, ou um ser humano, um ser animal, as coisas há fenómenos imprevisíveis de início, que, no entanto, mais tarde se recuperam. Portanto, e é ele o pai do caos, da teoria do caos, etc., não sei o que mais. Portanto, e o pensamento sistémico vem nesta área. Portanto, vem-nos para ajudar a resolver este problema da percepção dinâmica. E, claro, ainda um outro problema é aquele que eu já vos falava. Há a realidade e há a verdade. São duas coisas distintas. A realidade é o que é indescritível para qualquer um de nós, mesmo a mais pequenina que seja, nem falamos da de Deus, qualquer pequenina que seja, é indescritível e nós só vemos uma parte, a que chamamos sistema. E depois, mesmo assim, ainda for muito complexo, o que a gente faz um modelo, nem que seja uma fotografia daquilo. E, portanto, e o que é que estamos a fazer? Estamos a reduzir. Ora, se estamos a reduzir, meus amigos, estamos a errar. Esta palestra eu estou a errar. Podem-me atirar ovos e tomates e tal, mas se trocarmos de coisa, eu prometo que vou buscar ovos também para vos atirar. Atenção, porque é assim mesmo. Isso acontece com todos. Não há aqui o dono da verdade. O dono da verdade não há. Nós devemos habituar-nos a escutar as verdades dos outros, porque é enriquecedora. É um outro prisma que nós não estávamos a ver e não pôr no combate. Porque o dono da verdade não há mesmo. Vou-vos dar vários exemplos disso. Portanto, então nós automaticamente estamos a errar. Por isso é quando a gente ouve os políticos falar o modelo de segurança social, o modelo, todos os modelos estão errados. Alguns são úteis. O mais que a gente pode conseguir do modelo é que ele seja útil num determinado tempo e para resolver um determinado problema. Porque ao ignorar toda uma série de fatores que não se consegue meter lá tudo, estamos a errar. Ok? E no espiritismo é uma coisa, também estamos a errar. Eu estou-vos a contar a minha verdade. Espero também ouvir a vossa, que é para sair daqui com uma melhor. Atenção, Portanto, bom. Claro, e depois, quando chegamos ao modelo, como eu vos dizia, ainda podemos errar muito mais. Bom, vamos então aqui à intuição. E agora ponho já um primeiro problema. Qual destas situações é correta? Aquilo é um vaso com água, imaginar que é um regador, por exemplo, e vocês furam 3 furinhos daqui, 3 furinhos daqui. Como é que a água sai? Sai assim ou sai assim? Sai como à esquerda ou à direita? Quem vota na esquerda? Direita. Temos um voto na direita. Direita. Então, e porquê? Quem é que adianta o porquê? Sai superior. Exatamente. Muito bem. Portanto, a única certa é esta. Mas há pessoas que, porque ou nunca estudaram as pressões dentro de espaços confinados, dos líquidos em espaços confinados, ou porque nunca viram um regador furado a deitar água, e então ficam na dúvida, isto seria de uma maneira ou seria de outra, ok? E é a intuição que aqui entra. Mas só pode ser esta, porquê? Porque realmente aqui a pressão é maior, tem uma coluna, um peso de água maior, e então joga com a água mais longe. Eu sei, aí algumas testas ainda estão a franzir, mas experimentem em casa, furem e vão ver, ok? Portanto, estão a ver a intuição? Quando entra a intuição, quando a falha, conhecimento, falha, experiência, entra a intuição. Agora, um que se calhar vai solicitar mais intuição. Imaginemos que temos um jardim e vamos arranjar uma lâmpada de jardim com um abajur e a lâmpada. E queremos montar-lhe um sensor fotoelétrico, esta coisinha preta, de tal maneira que, quando o sol se põe, começa à noite, não há luz, e ela manda acender a luz. Na madrugada, quando nasce o sol torna a bater no sensor e desliga a luz. Aonde devemos montar o sensor? À esquerda, como está aqui na base, ou ali em cima? E porquê? Está mais exposto ao sol. Vai ser iluminada só pela luz. Ora, juntando aqui estas coisas, vocês estão a dizer parte da justificação. Mas é isso, nós temos pensado na justificação, como é que funciona o sistema. Então, como é que funciona o sensor? Porquê é que tem que ser aqui? Se vocês colocarem ali, o que é que vai acontecer? Vai funcionar bem quando o sol se puser, não é? O sol põe-se e ele manda acender. Mas ao mandar acender a luz, vai levar com a luz da própria lâmpada. Então, vai mandar apagar, e assim vai mandar acender, vai mandar apagar, e vocês não vão ganhar para lâmpadas. Certo?
tem que mesmo montá-la ali em cima. Estão a ver o que é o pensamento sistémico? É pensar nos efeitos. Estão a ver? Não é só juntar um candeeiro, uma lâmpada e um sensor. Estão a ver? É preciso ver as relações. Ok. Isso mesmo pode acontecer um neto que já não conheceu o telefone fixo. Ok? E vê um avô agarrado ao telefone fixo. O que é que ele pode pensar? Pode pensar que é isto. Ok? Lá está, os modelos mentais. A intuição funciona com modelos mentais. E claro, pode nos levar a grandes feitos ou a grandes desastres. A nossa e a de quem nós ouvimos, por exemplo, em reuniões mediúnicas. Quem está sem corpinho não passou a ser mais sabido. Só por esse facto. Também chega ao mesmo problema. Ou tem conhecimento, ou tem experiência, ou então intuição. Intuição. Cuidado. Intuição, cuidado. Raciocinar, pensar. Muito bem. Portanto, tem mais uma série de exemplozinhos lá para se divertirem. Experimentem a vossa intuição se está bem afinada ou não. A tal questão da percepção dinâmica. Como eu vos disse, a complexidade é como se fosse uma senhora com duas caras. De um lado tem o detalhe, que é, por exemplo, resolver um problema de um computador. É uma sequência bem estudada, a gente sabe que aquilo não reage sempre da mesma maneira, não tem princípio inteligente, não se auto-organiza, aquele sistema vai sempre reagir da mesma maneira, com o de reagentes químicos. Pode ter muitos pinchavelhos lá dentro do computador e tal, é uma questão de fazer mais passos ou menos passos. E chama-se a complexidade de detalhe, é como se fosse um puzzle que a gente monta. Há duas dimensões, quietinho, sentado aqui na coisa, ele não mexe, está sempre na mesma condição, o sistema, ou está variado, ou está em via de se arranjar, pelo nosso efeito, mas ele próprio não tem vida própria, portanto, não mexe, está seguro. Portanto, é uma questão de montar o puzzle. Só que o nosso problema é que os problemas que contam a sério são normalmente com os outros, com aqueles que têm capacidade de se organizar, com sistemas vivos, etc. E esse está sempre a variar as condições. Não é como o computador está sempre ali quieto. Né? Hoje, com outra pessoa, hoje dizemos-lhe uma coisa, hoje ficou muito enfadada, mas se calhar amanhã talvez já não esteja, ou ainda está mais enfadada, é difícil prever e tal. Portanto, a gente tem que... É mais ou menos como, em vez de termos que montar, não temos som. Está-nos a faltar som. Então lá, experimenta-se agora, a gente tem som. É como fazer isto, é como tentar montar o puzzle a andar. Estão a ver? É isto. Acontece-nos a todos nós. Quando lidamos com sistemas mais complexos, nomeadamente sistemas vivos. Os outros. Ok. Muito bem. Claro que vimos que isto tem aqui dois livrinhos muito interessantes que eu utilizei para escrever o meu livro, está na bibliografia. Vocês têm muito da terminologia disto, também tem uma parte, um glossário, onde, para desmistificar um bocadinho estes palavrões mais coisas, tem lá tudo a definição, que é o pensamento sistémico, o que é um diagrama psicocausal, tem lá uma série de coisas. Nós dissemos isto. Um outro problema, para além de resolvermos problemas mais graves com a intuição, que já vimos como é que se baseia. Baseia-se em modelos mentais que nos podem fazer errar. Depois que o problema que a gente tem que resolver não é os mais graves não é um problema quadrado, é um problema cúbico, ou sei lá o que ele é. Muito complexo, é montar o puzzle sempre com a base a mudar, com as situações a mudar. Mas depois ainda temos isto, é a nossa incapacidade de apreender a realidade, o problema em si. Portanto, a realidade é diferente da verdade, e nós chamamos a verdade um sistema. Vou-vos mostrar um filmezinho e vocês vão perceber isto bem. Isto passa-se num museu do Norte de África. A realidade é isto. Eu nem me vou atrever a descrever, aqui parece-me ser uma carreta de um carteiro, antigamente. Ora bem, imaginai, os visitantes do museu que sabem que está lá uma janelinha que se vai lá espreitar e vê-se aquela organização, a relação entre as partes, há lá uma relação possível entre as partes vista de um determinado ângulo que dá aquela cara, passa por ali e tira uma fotografia para mostrar em casa, que está lá naquele museu, está lá uma coisa, olha, é isto que lá está. Isto é pouco, comparado com... Nós não conseguimos descrever a realidade, mas vimos uma verdade melhor. O filmezinho conta-nos uma verdade maior. O outro, que não sabia disto e passa ao lado, pega numa fotografia e vai para casa e diz que é isto. Ok?
E nós que até vimos a coisa, nós até podemos dizer que é isto, mas também, ainda assim, é inferior àquela que nós já tínhamos, que era do vídeo. Mas o vídeo também foi só tirado da parte da frente. Não foi tirado da parte de trás, nem de cima, nem de baixo. Montes de pormenores e detalhes que foram. Claro! Nós, o que é que nós fazemos? Deus criou-nos, deu-nos inteligência, exatamente também para isso. É assim, nós somos seletivos, nós olhamos, estudamos uma determinada realidade em função do objetivo com que a queremos estudar e dos conhecimentos que a gente tem. E vamos só escolher a parte que nos interessa. Portanto, isto, a verdade, é apenas uma versão da realidade em qualquer lado. O Livro dos Espíritos também nos esclarece isso. E diz mesmo que, para perceber a realidade, isso exige uma perfeição tão grande que só Deus a tem. Porque é mesmo assim, não está ao nosso alcance, mesmo a mais pequenininha, E claro que, mas isto é verdade em muita coisa. Por exemplo, também neste livro, que parece não ter nada a ver com o assunto, o livro do protocolo, é de um senhor que foi chefe de protocolo na presidência da República Portuguesa, que vem um embaixador daqui, e vai falar com o primeiro-ministro àquela hora, e depois tem que ter uma guarda de honra, e ele, em determinada altura, num livrinho que fala sobre isto, diz assim também, isto, a versão é uma versão da realidade, porque é mesmo. E não conseguimos ultrapassá-la, ok? Habitemos a isto com muita humildade, e para um espírita, muita humildade mesmo. Nada de impor nenhuma verdade que seja a única. Claro que no pensamento sistémico isso já se tem adquirido, esta humildade. E este senhor, por exemplo, o Edward Deming diz, todos os modelos estão errados, alguns são úteis. E é verdade. Porquê? Imagina, está aqui um outro sistema. Um iceberg. Imaginemos que eu gosto de mergulhar com garrafa e tal, não sei o que mais. Tá? E eu vou estudar o iceberg aqui de baixo. Um de vocês que gosta de fotografia, gosta de animais, vai estudar o iceberg da parte de cima. Vocês vão, os que vêem na parte de cima, vão ver onde é que os pinguins, é o habitat dos pinguins, onde é que vão beber, onde é que vão acasalar e tal, não sei o que mais. Eu, quando lá de baixo, vou ver a temperatura da água, as correntes, a velocidade da água e tal. Chegando os dois cá em cima, é como aquela carreta do carteiro. Um vê a cara dele e o outro vê um montão de coisas. Quer dizer, estamos a falar da mesma coisa? A falar de coisas distintas. Portanto, e mesmo assim, eu depois, ainda por cima, já só me concentrei com o que está de baixo e vocês só se concentram no que está de cima. Então, nós estamos a errar. Estamos a errar. Perante o todo, estamos a errar. Pode ser útil para o que nós queremos estudar. Se só me interessa estudar a parte de baixo, tudo bem, está útil aquilo que estou a fazer. Só me interessa estudar acima, está útil. Será inútil ir buscar a outra parte de baixo. Estão a ver? Portanto, isto é assim. Não, no nosso sistema a melhor descrição da realidade era o filmezinho, mas já vimos que o filme às vezes estava tirado da parte da frente, não estava tirado da parte de trás, já estávamos a ignorar uma série de coisas, porque não conseguimos apanhar a realidade, não conseguimos, nem a mais pequenina, nem não conseguimos. Claro que depois podíamos tirar, lemos um sistema, quanto mais informação tiver, melhor e tal, mesmo assim já é uma redução da realidade. E claro, e depois se calhar ficávamos com o modelo. Ok? Muito bem. Estamos todos na onda da humildade. Para o espírito é muito importante ser humilde, ok? Estamos aqui para aprender, porque o espiritismo é uma filosofia e uma ciência. E filosofia e ciência não trabalham com a verdade, trabalham com o conhecimento. E o conhecimento é a busca contínua da verdade. Então nós temos uma verdade no momento, mas quando desenvolvemos mais conhecimento, deitamos aquela fora e buscamos outra. Até vem na Gênese. Capítulo 1, ponto 55, Espiritismo, segue ao lado das outras ciências. Se em algum momento se revelar uma melhor verdade, o Espiritismo adota. Pela razão, é preciso justificar, é preciso comprovar. Ok, então, sistema. Vamos ver como nós às vezes estamos habituados, na nossa forma linear de descrever os sistemas, em que estamos muito concentrados em contar só os elementos e não estar tão atentos como é que funciona o sistema, como nós podemos equivocar-nos. Se eu pedir para descrever um sistema copo d'água, para os mais simplistas dirão assim, bem, sou eu, é a torneira e é o copo. Isto está muito incompleto. Se for descrito só assim, vai dar uma inundação. Porquê? Porque, na realidade, o que é que se passa quando eu vou encher o copo d'água? Eu sei até onde é que eu quero que o nível de água vá dentro do copo, não é? E o que é que acontece? Enquanto o desnível for grande, eu vou abrindo a torneira. Quanto mais abrir a torneira, maior é o fluxo de água, maior quantidade de água vai sair,
mais rapidamente vai subir o nível dentro do copo e vai diminuir o desnível, e eu vou controlar. E quando o desnível for nulo, eu fecho a torneira. Estão a ver? Estava-nos aqui a faltar aquela descrição simplista, eu, torneira e copo, estava-nos a faltar as relações que nos mostram como a coisa funciona. Já dizia o Sr. Aristóteles que num sistema o todo é sempre maior que a soma das partes. São mais importantes as influências, as relações, do que as partes. A gente já ouviu isto muitas vezes, mas estamos a ver aqui exemplos práticos. Isto, em boa verdade, e eu usando agora uma terminologia gráfica da dinâmica de sistemas, que é um dos ramos do pensamento sistémico e que eu utilizo extensivamente no livro, mas é muito simples, é com as setinhas. Lá está, o que nós estamos a dizer. Quanto mais eu abrir a torneira, maior é o fluxo de água. Daí aquela setinha com um maisinho ali. Quanto maior é o fluxo de água, maior é o nível de água. Portanto, entra mais e sai mais. Mas quanto mais elevado for o nível de água, mais pequeno é o desnível, não é? A maior nível de água, o desnível fica menor. Daí este sentido vermelho com um sinal menos. É como se fosse uma válvula, é um decisor. Este sistema vai entrar em equilíbrio ao longo do tempo. Vai fazer isto. Porque tem aqui um decisor. A natureza está cheia desses sistemas. Os ecossistemas, etc. Hoje há uma queimada. Hoje queima-se uma floresta. Mas daqui por um ano vocês vão ver que começa outra vez a reconstituir-se. Há um equilíbrio. Okay? Porquê? Porque há elementos que são controladores. Ok? E, portanto, levam ao equilíbrio. Chama-se isto um ciclo de realimentação negativa no pensamento sistémico. Mas há os motores sistémicos, que são os verdadeiros motores. Isto é, se não houver aqui um travão, isto vai levar à destruição, ou ao que for, depende de como tiver o objetivo do sistema. Imaginai 2 indivíduos à estalada, um ao outro. Um pega uma estalada no outro, o outro pega uma estalada ainda maior. E assim sucessivamente, e se não houver um terceiro que lá vá separá-los, eles vão matar-se. Mas claro, a gente quando olha para as relações num sistema, ao identificar estes motores, depende, se a gente os quer utilizar esse sistema num determinado sentido, é atuar sobre eles. Mais vale atuar sobre um destes motores sistemas do que andar a atuar por 1000 outros elementos que a gente não consegue nem abrangê-los. Estão a ver? Muito bem. Vocês podem encontrar isto em uns livrinhos, também estão ali descritos na bibliografia, sobre dinâmica de sistemas, com exemplos, etc. E, claro, era isto o que se me oferecia dizer-vos, falando um pouco de espiritismo, porque isto aplica a tudo. À nossa vida, aos sistemas todos da nossa vida. Muito bem, então agora vamos mergulhar mais no espiritismo. Então, no segundo capítulo, vamos entrar no que eu chamo a realidade. E a realidade maior que eu conheço sem a conseguir delimitar nem definir, porque Deus, o que é Deus, não sei. Nós conseguimos chegar a Ele olhando para uma versão dele, que é normalmente os quadros que ele pinta, nós próprios e tal. Portanto, mas pronto, eu vou chamar a isto realidade. E claro, defini-lo não consigo, vou-vos dar uma noção do que eu penso que seja Deus. É isto. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau de intelectualidade dos povos e de seus legisladores. Na antiguidade, Júpiter empunhava o raio, Apolo conduzia o sol, Netuno senhoreava os mares, mas se de um lado a ignorância havia humanizado Deus, a ciência lhe confere dimensão mais inteligente e, portanto, mais próxima dos atributos da divindade. Racionalmente não é possível admitir um efeito sem causa. Olhando o universo imenso, a ordem e harmonia a que obedece a marcha dos mundos inumeráveis, olhando ainda os seres da natureza, o reino vegetal e os minerais, com suas admiráveis variedades, sondando também o mundo microscópico, com incontáveis formas unicelulares,
toda essa imensidão, profusão e beleza nos obriga a crer em Deus como causa necessária. O feto não pode conhecer a dimensão de quem lhe dará a luz, da mesma forma que o homem é incapaz de perceber Deus em sua divina essência. Mesmo depois da morte, dispondo de faculdades perceptivas menos materiais, não pode ainda o espírito imperfeito perceber totalmente a natureza divina. Como recém-nascido, precisará crescer e evoluir para aos poucos adquirir entendimento. Esta é a realidade mais complexa, mas até nem pequeninas coisas também não conseguimos, como já vimos, não é? Portanto, mas claro que como é que nós vemos a Deus? Nós vemos pelas obras dele. E a abordagem que eu sigo é a mesma que vocês seguiriam. Portanto, eu para chegar ali à defesa da vida com que vou terminar o livro, eu achei que Deus era a realidade. E já estou aqui a fazer um grande erro, porque estou aqui a delimitar Deus, ele não tem limite. Mas eu não consigo explicar de outra maneira, não consigo. Se calhar ninguém consegue. Mas para efeitos gráficos que seja útil. Que entendam que Deus inclui tudo isto. Olha, inclui a vida, o que chamamos a vida, que é aquilo mais próximo de Deus, que nós consideramos. É a nossa verdade sobre Ele. É esta coisa toda, não é? Que, claro, que inclui o Espiritismo, e o Espiritismo, por sua vez, inclui o Espírito, e o Espírito inclui a defesa da vida. Ok? É a minha verdade. Ok? Já é uma redução. É, mas pronto, é assim. Ora bem, então, vamos olhar para a nossa verdade. É a vida. Já com um incontornável reducionismo, já vimos porquê, as razões. Ora bem, então, nós tínhamos ali Deus, portanto, na vida, está ali, está bem, tem o espiritismo, mas tem mais coisas. Não tem só o espiritismo, olha, tem a religião, a saúde, a economia, olha o 8º Congresso Espírita Mundial, enfim, o iceberg que estávamos a falar, tem isto tudo, não é? Tem isto tudo. Mas a gente só nos interessa o espiritismo. Pronto. Mas o espiritismo, a gente já viu que vamos parar ao espírito, mas espera, vamos concentrar no espírito, mas também há a comunicabilidade dos espíritos, há a reencarnação, mas depois chegamos mais adiante, a gente só nos interessa o espírito. Mas o espírito interessa-nos a defesa da vida, mas sim, para além da defesa da vida tem a origem, a evolução, a natureza. Portanto, a gente anda a reduzir em função daquilo, do objetivo com que queremos estudar o sistema e dos conhecimentos que a gente tem. Estão a ver? É inapelável. Portanto, eu estou a errar para quem queira estudar outros elementos que não são aquele, estarei a ser útil para quem esteja de acordo em estudarmos o elemento, o espírito, etc., por aí adiante. Ok? Muito bem. Então, posto isto, agora vamos às aplicações práticas sobre o espiritismo. Então, dentro desta nossa versão da realidade da vida, estava lá um sistema chamado espiritismo. Uma maneira de olhar para o sistema do espiritismo é olhar para os elementos, olhar para as bases filosóficas. Podemos olhar de outra maneira, mas vamos olhar para as bases filosóficas, para as 5 mais importantes. Deus, Espírito, comunicabilidade dos Espíritos, pluralidade dos mundos, reencarnação. Ora bem, nós para abordarmos isto, onde é que a ciência do pensamento sistémico nos pode ajudar? Hoje em dia ela está relativamente bem desenvolvida e diz assim, sempre que vocês quiserem perceber como é que um sistema funciona, a melhor coisa que vocês têm a fazer é começar por definir qual é que é o problema. Qual é que é o vosso problema? O que é que vocês querem estudar? O que é que vocês querem perceber daquele sistema? Depois disso olhar, é como se fechassem os olhos assim, quais são as influências de primeira ordem sobre a finalidade de que vocês querem estudar. Depois vão imaginar quais são os de segunda ordem em relação aos de primeira, que influenciam diretamente coisa. E podem chegar ao terceiro, mas não vale a pena complicarem muito, porque já vimos que o mais importante é perceber as relações e aquelas que mais importam, porque há de haver muitos mais, ok? E a partir daí, de identificar as relações, identificar onde é que estão os motores sistémicos, os equilibradores e tal, e desenhar um chamado diagrama causal. E fica-se com uma ideia bastante precisa, já vos vou demonstrar como é que podemos chegar a uma interpretação distinta do lista de supermercado em relação ao espiritismo, ok? Mas claro que sistemas há em que estas influências podem ser quantificáveis. E por estranho que pareça, mesmo nos sistemas mais qualitativos, como seja, a defesa da vida baseada em orientações morais, eu vou fazer uma quantificaçãozinha com a vossa ajuda. Vocês vão ver. É possível fazer-se isso. Muito bem, então, olhando para o nosso problema, para o espiritismo, cá está, vamos começar por ver o problema, as influências, as relações, os ciclos de alimentação
E vamos terminar com o ciclo, com um diagrama de ciclo Alzheimer. Qual seria o nosso problema? Já vimos, os elementos de sistemas é isto, mas claro, para que é que serve o espiritismo? Estudamos o espiritismo para progredir moralmente, não é verdade? Muito bem. Então, qual seria o nosso problema? O nosso problema é possível nós olhar para estes elementos e detectar ali sistemicamente quais são as relações e ver quais são os contributos, quando é que vem primeiro, quando é que vem depois, e quais são mais importantes, e por onde é que se faz a influência deles e tal, ou isto é tudo ao molho e fé em Deus, é imprevisível. Olha, um estuda o espírito, estuda a comunicabilidade dos espíritos, estuda a pluralidade dos mundos, estuda Deus e tal, e estuda, está bem, vai em livros e isso de vocês não interrelacionarem aquilo, não perceberem aquilo coisa, está bem, é uma forma, mas podem melhorar, muito bem. Então é esta a nossa questão. E então nós vamos, de facto, tentar fazer aqui um ensaio e mostrar que é possível nós entendermos melhor as bases filosóficas do espiritismo se percebermos como é que elas se relacionam entre si. Então, está aqui um outro livro que, se quiserem consultar, é muito interessante, sobre modelização de modelos, está também na bibliografia. Nós tínhamos visto que a primeira coisa que a gente faz é influências de primeira ordem. Nós tínhamos aqui a finalidade, não é? Qual é a influência de primeira ordem? Naturalmente é Deus. Para se compreender a realidade. Quanto mais eu compreender Deus, melhor, mais progresso moral se vai produzir em mim. Então, e o que é que influi a seguir? Bem, eu ponho aqui esta coisa, isto é um programa de computador. Os computadores hoje têm esta possibilidade. Isto chama-se VENCIM. Estes gráficozinhos fazem-se todos tranquilamente. E até se obtêm equações tranquilamente, ok? Só para vos dizer que está. E é gratuito. Podem descarregar, vocês veem na bibliografia o site, podem descarregar e fazer as vossas aplicações tranquilamente. Portanto, depois temos os outros de segunda ordem, no mínimo, se não souber mais nada. Bom, era Deus e depois os outros aqui. Bom, então agora o que vamos fazer a seguir é definir as relações. Bem, parece-me óbvio que a maior conhecimento de Deus há de corresponder a maior progresso moral, certo? Então, e agora, qual é o seguinte? Já tínhamos visto há bocado, tem que ser o Espírito, pelo tal atributo do Espírito que é a inteligência. Nós não conseguimos saber de Deus nem das outras coisas se não for pela nossa inteligência. Se nós não tivéssemos inteligência, não conseguíamos deduzir isso. Então, é o Espírito. Então, a maior conhecimento do Espírito vai corresponder a um maior conhecimento de Deus. Bem, então e a seguir? Olha, por exemplo, se existir no Espírito, nós estamos a comunicar uns com os outros. E há um maior conhecimento nosso, aprendemos mais idiomas, e falamos com encarnados, falamos outros idiomas, ou, por exemplo, se formos estudar o livro dos médiuns, passamos a aprender também como comunicar com outros que não vemos, independentemente do idioma que eles falavam quando estavam encarnados, não é? Então, há maior conhecimento do Espírito, maior comunicabilidade dos Espíritos. E claro, isto é uma pescadinha de rabo na boca, há maior comunicabilidade dos Espíritos, maior conhecimento dos Espíritos. Eu aprendo a falar melhor com todos e mais alguns, eu aprendo a harmonizar. Já estão a ver aqui um motor sistémico a funcionar? Aqui? Já está aqui um. Então, mas espera, e depois é a reencarnação ou é o Espírito? Olha bem, como é que Kardec se deu conta da reencarnação? Lembram-se? É que ele ouvia os médiuns e houve pelo menos um espírito que lhe disse que tinha vivido 2 vezes. E ele foi confirmar, sim, ok. Então, é através, a quanto maior comunicabilidade dos espíritos, maior probabilidade dá de haver evidências de reencarnação. É claro que hoje já até associamos as marcas de nascença, as memórias de vidas passadas nos meninos prodígios, tenra idade, etc. Mas é isto. Então, e quanto mais evidências de reencarnação houver, mais o espírito se cultiva, certo? Então, e a pluralidade dos mundos? É a mesma coisa. Como é que Kardec se deu conta que havia outros seres a ver noutros mundos? Por exemplo, Mozart, que tinha estado encarnado na Terra, e o Vitoriano Sardou, um médium do tempo dele, e que vem na revista Espírita os relatos das suas comunicações, e vem até lá um desenhozinho da casa de Mozart em Júpiter. Como é que ele se dá conta que havia outros seres a viver noutros planetas? Através da comunicabilidade dos espíritos. A maior comunicabilidade dos espíritos, maior evidência de mundos habitados. A maior evidência de mundos habitados, melhoramos a nossa comunicabilidade dos espíritos, aprendemos a comunicar com outros, noutros sítios, noutros seres. Claro que temos a astronomia e a astrofísica também dar uma ajuda, e a física quântica e tal. Mas isto afinal é diferente de tudo ao molho fé em Deus, não é? E depois, nos sistemas há sempre umas enfermidadezinhas, chamam-se arquétipos de sistema, isto é, são comportamentos típicos de todos os sistemas. Eu trago aqui o mais comum é a demora. Raro é o caso, ou melhor, não há nenhum caso, é melhor assim, em que entre a ação, a gente toma uma ação e o efeito não decorra um tempo, não é?
E o normal, quando, por exemplo, envolve aprendizagem, são processos mentais de aprendizagem, demora bastante tempo. Representa-se normalmente assim, com uns traços, uma demora. Se nós não identificarmos num determinado sistema qual é a relação em que pode haver demora, o que é que muitas vezes acontece? Exageramos, damos demasiadas ações e entramos numa escalada, ou abandonamos, porque não conhecemos a dinâmica daquele sistema. Se olharmos aqui para o nosso sistema espiritual, olha, onde há aprendizagem, há demoras. Então, eu, para conhecer a Deus, quantas encarnações vou? É uma eternidade, não é? Mas sim, mas pronto, uma demora ali. Haver evidências de mais mundos habitados, a gente já vê a demora que está a dar com a astronomia, com a astrofísica, com a física quântica, e até com a comunicabilidade. Não é em todas as reuniões mediúnicas que nos aparece um espírito a dizer que vive num planeta que nós não conhecemos, não é? Portanto, leva o seu tempo e tal, como leva o seu tempo. Portanto, tudo que envolve um processo mental de aprendizagem tem a sua demora. E devemos ter calma e devemos perceber isso. Se nós percebermos isso, não desesperamos. Muitas vezes nós desesperamos porque queremos ver as coisas logo. Calma, ok. Ora bem, claro que também nós lembramos da história dos motores sistémicos e dos equilibradores, destes, este era do copo d'água. Nós olhando aqui para o sistema também vemos aqui, olha, vemos aqui aquele já vimos. Maior conhecimento de espírito, maior comunicabilidade de espírito, maior comunicabilidade de espírito, maior conhecimento. Aqui está um motor sistémico. Aqui está o outro. E ali está o outro. Isto é diferente do que a lista de supermercado das bases filosóficas do espiritismo, não é? É diferente, não é? Estão a ver em que é que nos pode ser útil analisarmos sistemicamente um sistema. Portanto, nós teríamos aqui o nosso sistema, que afinal é uma coisa distinta, não é? Do que só um alinhamento linear. É isto que dá origem à capa do livro. E claro que, andando para diante, como eu quero chegar ali, temos ali aquele elemento que nós tínhamos visto, que aqui no sistema espiritismo estava ali. Era um elemento, não era? Mas se a gente agora meter aqui um microscópio, tal como coisa, na vida a gente chega lá mais perto, está aqui um sistema. Um elemento passou a sistema, não é? Tem lá umas coisinhas dentro que a gente não estava a ver, num determinado nível, que não nos interessava, não estávamos a ignorar uma série de pormenores, agora a gente baixa, é como no microscópio, o que é que aqui está? E está, o que é que lá está? Dentro do espírito, olha, o espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Então tem, no mínimo, estar a origem, a evolução e a natureza. Certo? E também lá está a defesa da vida. Ok, este capítulo é só para vos mostrar como sistemicamente se passa do espiritismo espírito até agora para a defesa da vida. Defesa da vida que é uma consequência do exercício de um atributo do espírito que é a inteligência. Muito bem. E é essa defesa da vida, lá vem ter está tudo relacionado com tudo, lá vem ter o 8º Congresso Espírita Mundial, não é verdade? Portanto, partamos para ele, andando um bocadinho para trás do tempo. Nessa altura, o que disseram os organizadores era que quem quisesse ir lá botar faladura devia fazer um trabalho sobre, escolhesse uma coisa daquelas. Portanto, o tema geral era a defesa da vida e disseram, defender a vida é amar a vida ou amar o próximo. Depois amar a vida é uma questão de dado, lealdade, de atitude e tal. Amar o próximo, olha aqui a lista do supermercado a dobrar. Olha, atitude e atitude. Estão a ver o que é que dá? Quando mete numa lista de supermercado, o que é que pode dar? Pode dar duplicações, não é necessário. Duplicação, atitude é atitude. Não é? Ok? E eu vou dizer, mas isto é um sistema. Se isto é um sistema, eu não vou tentar pegar num deles a dizer que a questão, dado, é o que importa, a sublimação não importa nada, a aprendizagem não importa nada. Não é assim. Portanto, eu recusei-me a fazer isto, fiz outra coisa, e por aí lá está, os erros cometem-se, né? Por isso agora vocês estão a ouvir, há ali um livro, e mais erros a ver, Pronto. Ok, então, eu olhei para aquilo e disse assim, bem, então vamos lá olhar para isto sistemicamente. E claro, lá, tal como a gente já tinha visto, portanto, a gente há de ver o problema, seguindo aquela nossa que já aprendemos, vamos identificar o problema, os elementos de primeira hora, segunda hora, as influências, as relações, os ciclos de alimentação, se há influências relevantes, não sei o que mais, mas vamos construir o nosso diagrama de ciclo causal como fizemos para o espiritismo. Ok, então, problema. O problema é olhar para aqui assim, bem, isto são os elementos do sistema, já percebi. E agora qual é a finalidade disto? Bem, é a defesa da vida, certo? Ok, porreiro. Então, qual é o problema? O problema é saber se defender a vida pode ser previsível,
se nós fizermos uma análise, pode ser mais previsível do que achar que é tudo ao molho e fé em Deus, que é indefensável. Um diz que é sublimação e o outro dá-lhe uns murros e sublimação é aprendizagem. Não. Ok, isto afinal não é bem assim. Portanto, e eu vou tentar demonstrar que sim, que é possível nós olharmos para isto sistemicamente, perceber como é que havemos de pegar nestes músicos desta orquestra e dar-lhe uma produção melhor. Ora bem, então a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar uma tesoura. Ok? Fui buscar uma tesoura, 2 vezes a atitude ao quadrado, não vou complicar, eu gosto de aritmética, só matemática é uma coisa mais complicada. E depois dizer, mas espera aí, mas também acho que estão aqui a faltar uns elementos. A gente já sabe que não pode abarcar tudo, mas seria importante, se vamos falar de sublimação, é importante falar de resignação e de coragem. Atrevi-me a meter mais, e deixaram-me passar. E aqui deste lado também, isto é aprendizagem, bem, então tem que haver que ter um estudozinho, ok? Pronto. Então agora vamos lá partir para os nossos bonequitos. Primeira coisa, influências de primeira ordem. Então tinham-me dito que defender a vida é amar a vida ou amar o próximo, e os dois são iguais? A gente já vai ver se são, quando começarmos nas relações. Se há um que precede o outro. Mas pronto, estes eram os de primeira ordem. Então, e quais eram os que influenciam a amar o próximo e quais eram os que influenciam a amar a vida? Já tínhamos na lista do supermercado, tínhamos aquilo, não é? Portanto, então, olha, deste lado tínhamos dito, lá está a atitude, mas só vai aparecer uma vez porque eu já cortei com a tesourita, cortei. Portanto, depois tem a aprendizagem, a sintonia, diziam que... E deste lado, e eu, claro, em tudo ali no livrinho, se vocês forem ler, eu vou justificar o que é que eu entendo por aprendizagem e onde... baseado na codificação básica ou complementar, vocês podem encontrar orientações morais, defendendo a questão da aprendizagem. Por exemplo, eu utilizo a vida feliz aqui para a aprendizagem, a atitude também a vida feliz. Aqui utilizo os domínios da modernidade de André Luiz para a questão de sintonia, porque é preciso explicar a sintonia e é mais fácil explicar entre nós que estamos encarnados, mas em desencarnados dá outro saineto, percebê-las, não é? Portanto, e é por aí. Deste lado, tinham dito, é uma questão de dádiva, de visão, de sublimação, de lealdade. Já não está aqui a atitude, está ali, é suficiente, depois põe lá umas setazinhas para coisa, ok? Claro, e baseio neste livro que aqui estão, a Gênese para a visão, aqui a Alta de Sousa para a sublimação, a lealdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno na escolha. E, claro, lá estão os outros que eu adicionei, a resignação e a coragem de terceira ordem sobre a sublimação e o estudo sobre a aprendizagem. Ali vou buscar bastante o livro dos médiuns, já que estamos no domínio de uma filosofia, de uma ciência, e estamos numa abordagem mais científica, vou ao livro essencialmente científico do Espiritismo. Aqui tem o livro de coragem do Chico Xavier, de vários espíritos múltiplos, que fala muito de coragem, de resignação. Pronto. E ok, já tínhamos isto. E agora vamos começar a definir relações. Portanto, temos ali a nossa finalidade, temos ali os que jogam para um lado, os que jogam para o outro, não é? E agora, então, espera lá, amar o próximo e amar a vida são de primeira ordem, mas qual deles vem primeiro? A minha verdade é esta. Isto é, o próximo pertence à vida, não é? Eu olho para vocês, estou a ver a vida. Então, quer dizer que amar a vida é o último portal de acesso à defesa da vida. Antes dele é que vem amar o próximo, não é? Portanto, quanto mais eu amar a vida, melhor eu defendo a vida. Quanto mais eu amar o próximo, melhor eu amo a vida. Certo? E deste lado já podemos saber. Quanto melhor eu souber escolher, fazer as minhas escolhas, melhor eu vou amar a vida. Olhando para este lado, a aprendizagem. Quanto mais aprendizagem, quando demora, porque é um processo mental, quanto maior a aprendizagem, melhor. Quanto mais eu aprendo a amar o próximo, como é que o próximo é, etc., como praticar o bem, quanto melhor atitude eu tiver, melhor vou amar o próximo. Quanto melhor eu me sintonizar com o próximo, melhor eu vou amar, está certo? Julgo que sim. Olhando aqui para este lado, olha, já apareceu aqui uma vermelhinha agora, que é a visão. Quanto maior visão, quanto mais eu souber, o que é que acontece à escolha? As nossas escolhas se estreitam. Se eu sei mais, eu sou mais seletivo. Escolho menor. Não é tudo, não importa, dá igual, escolha o que quiseres. Não. Importa, não é? Portanto, claro que também acontece mesmo com a aprendizagem. Quanto mais aprendizagem, mais eu souber, a minha visão vai ficar mais focada, mais apurada. Não é verdade? Portanto, e claro que demora, temos aqui um processo mental. Claro, quanto maior sintonia, também a minha escolha melhora, não é? Ao sintonizar, melhor.
Claro que quanto mais dádiva, mais sublimação, quanto mais sublimação, mais dádiva, está aqui um ciclo de alimentação sistémica, quanto mais dádiva, com demora, dá-nos maior visão, porque ao darmos-nos mais, acabamos por interagir com mais pessoas, acabamos por interagir, ter mais conhecimento. Quanto mais sublimação, mais lealdade, mas atenção, quanto mais lealdade, mais estreitamento da visão. Quando eu sou leal a uma pessoa ou uma ideia, sou mais seletivo. Pronto. Tal como a dádiva, quando eu começo a ser leal a mais a uma ideia, a uma pessoa, a minha dádiva é mais seletiva. Certo? É assim, a vida é assim, não é? Portanto, deste lado, também acontece isto. Quanto mais atitude, melhor aprendizagem, mais aprendizagem, melhoramos a sintonia melhora a atitude. Parece que está aqui outro motor sistémico a funcionar. Portanto, continuando este processo, depois temos ali mais estudo, quando demora mais aprendizagem, quanto mais nós sabemos, mais vontade temos de estudar. Deste lado, quanto maior sublimação, mais coragem se exige, quanto mais coragem se tem, maior capacidade de resignação se tem, quanto maior resignação se tem, maior capacidade de sublimação. Bem, e então nós olhamos para aqui e dizemos assim, e agora onde é que estão os motores sistémicos? Claramente estão ali, olha, deste lado estão aqui uma série deles. Está aqui um do tipo da água, né? É quase como se fosse, dali é o coração e os membros a puxar, e daqui é a cabeça. Estão a ver? Ok? Claro que há aqui umas relações que podemos limpá-las. Repara, estas podemos limpá-las. Porquê? Porque estão absorvidas já neste motor sistema, e esta também a podemos limpar, porque ela acaba por se ligar por ali por cima. Portanto, isto limpinho fica assim uma coisa mais... Ok? Isto é diferente do que a lista do supermercado com 2 dobras à atitude, não é? E todos nós podemos fazer. Eu não vos estou a contar nada de novo. Vocês estão a dizer, bem, eu também podia lá chegar, claro. Não, isto é cabeça a pensar, não há nada. Exatamente. É. Mas depois o raciocínio é sempre o mesmo, é relações. Como é que é? Ok, depois a gente, como vos dizia, em alguns sistemas nós podemos evoluir inclusivamente para uma quantificação, o que ajuda. Nós hoje em dia queremos saber quanto custa. Quanto é que é? E quando é que é? E, ajuda, não é? Ajuda. Então vamos ver que a defesa da vida também é quantificável. Vamos ver. Mas vão comigo, não é? Isso em grandes matemáticas. Só a aritmética daquela de merceeiro, tranquilo, não é? Então reparai. Para isso o que é que a gente faz? A gente chama-lhe um diagrama de fluxo, quer dizer, a gente escreve umas equações, vemos se há ali uns elementos chaves, uns que distribuem jogo e outros que condicionam, os limitativos e os chaves, e depois simula a ver se a coisa funciona. Eu vou usar o Space Shuttle vamos numa viagem de Space Shuttle testar esta coisa toda que a gente vai chegar a ver se a coisa dá. Hein? Então vamos aqui para as equações. Diz assim, como é que este agora se vai safar com o raio das dádivas, das atitudes e tal, como é que ele vai quantificar isto? Ofereço-vos uma solução relativamente simples, consta da investigação operacional, é um ramo também do pensamento sistémico, e é tão simples quanto isto, olha. Vamos comparar uns com os outros. Eu quero saber quem é que é mais importante entre amar a vida e amar o próximo, que é o B. Ponho aqui A, B, C, todos, e ali. Claro, comparar uns com o outro é igual, não vale a pena. Basta só também preencher metade da matriz, porque dá igual. Se eu digo que amar a vida comparado com amar o próximo é amar a vida mais importante, quando fosse comparar amar o próximo com amar a vida, também ia escrever ali um A. Certo? É só comparar, basta só. O que é mais importante? E se acharmos que os dois são igualmente importantes, dobramos a letra. Contai aquelas letras todas e aquela que se repete mais vezes é mais importante. Estão de acordo? Então, eu chego facilmente a isto. São os fatores de ponderação. Então, se chego a isto, porquê é que eu não escrevo uma equação? Qual é o problema? Não é? E vocês dizem assim, olha que bonito, está bem, estás a ver aqui música, agora fizeste uma equação, está bem, e para que é que isso serve? Vamos lá pensar. Imaginai que vocês trabalham num atendimento fraterno de um centro espírita, ou cada um de nós faz sempre um atendimento a um amigo em dificuldade, não é? Então imaginai que na primeira entrevista vem muito aflito, normalmente, contar os problemas todos, aquilo vem com o disco riscado, a gente tem que o tranquilizar e tal, e depois vamos agora a coisas mais objetivas. Nós já sabemos qual é a inter-relação destes fatores todos, que ele também tem que adotar para a sua vida. E sabemos quais são os mais importantes e os menos importantes. E agora pedimos-lhe, amigo, senta-te aqui connosco, vamos lá fazer, te faz um exame de consciência apoiado nisto. É para teu interesse. Olha,
Considera lá, na tua vida, em termos de lealdade, de visão, de escolha, 1, 2 ou 3. Estás abaixo da média, estás na média, o que é que tu consideras? O que é que tu consideras? E ele põe, diz assim, olha, em termos de amar a vida, eu estou na média, 2. 18 vezes 2. Mais, amar o próximo. Ui, aí eu tenho que aprender muito, é 1 só. 16 vezes 1. Aí aquilo dá-lhe uma conta, dá-lhe um resultado. Para que é que este resultado serve? Controle só. Portanto, ficamos com aquele resultado, ele fica com aquele resultado. Depois a gente diz, olha, tens que agora vais à palestra, vais aos tratamentos, vais estudar e tal, e daqui por 1 mês ou 2, vem outra vez lá sentar-se no atendimento fraterno. E a gente, amigo, vamos outra vez fazer o nosso examezinho, a ver como é que a gente coisa, e mandou outra vez fazer a mesma coisa. Aumentou, o final, o total, diz-nos que ele aumentou, e a ele também. Mas, em alguns deles, terá subido mais, terá subido menos, e a gente pode lhe dizer com tranquilidade e mostrando-lhe porquê, onde é que tu tens que melhorar, onde é que tens que investir mais. Não é só a totalidade, mas é dizer, ainda queres melhorar mais, olha, ali na lealdade, tens ali um problemazinho de lealdade. E é o próprio que está a ajudar a chegar lá. Estão a ver? Ok, é para isto que serve. Uma das coisas que serve. Claro, como eu vos disse, também a gente quando olha para um sistema é como olhar para uma equipa de futebol, não é? Há uns jogadores que a bola, toda a gente passa a bola para eles, não é? E há outros que distribuem todos a bola. Isto tem a sua importância, é quem é que distribui o jogo e quem é que concentra o jogo. A estes chamam-se limitativos, tudo passa por ali, tem que sempre passar por ali. E aqueles que distribuem o jogo são os fatores-chave. Nós aqui também temos estes. Estes são os chaves, a aprendizagem, é que dispara tudo, não é? O conhecimento, etc. A sintonia é que dispara a capacidade de amar o próximo, de harmonizar essa sublimação, e estes limitam. São fatores limitativos. Ajuda-nos a perceber melhor a dinâmica do sistema. Claro que nós podemos simular isto. A maneira mais simples que eu acho de simular é exatamente convidar-nos agora a uma viagem de vai e vem. Se lembram-se do vai e vem espacial? Quando fomos à Lua há 50 anos íamos com uns foguetes, não era? Depois, os americanos, já não te lembras, de acordo. Ainda bem. Mas lembras do Space Shuttle? O Space Shuttle, lembras-te? Pronto. Também já não voa. Mas sempre ajudou a montar a estação espacial e tal. E o Space Shuttle era uma coisa engraçada, comparável um bocadinho com o ser humano. Vocês lembram-se que havia uma aeronave, parecia quase um avião, não era? Mas que, para vencer aqui os pesos da atmosfera e tal, não sei quanto, tinha que levar uns motores auxiliares e um depósito de combustível e tal. Isto é como se fosse a vida encarnada. Depois libertava-se daqueles motores auxiliares, do tanque de combustível e tal, não sei o que mais, e ficava a voar autónoma. É a erraticidade, é o espírito. Ok? E depois torna a reencarnar. Estão a ver? De acordo com o Espiritismo, se vocês forem a esta obra, o que é o Espiritismo? Ou aqui, 1864, abril de 1864, a Revista Espírita, resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, vocês vão encontrar uma distinção clara entre alma, espírito e homem. Filosoficamente existe mesmo. Diz lá, capítulo 2, pergunta 14, diz assim: a alma é um ser simples, o espírito é um ser duplo, porque a soma da alma mais o perispírito. E o homem é um ser triplo, porquê? Porque é a alma mais perispírito mais corpo. E diz assim, filosoficamente há que distinguir espírito da alma. Claro que a vossa linguagem é curta e vocês têm dificuldade em perceber um fenómeno inteligente se não tiver uma manifestação física. Portanto, para vocês, alma e espírito é uma coisa. Mas não é nos planetas divinos para que é que eu preciso de perispírito. Se o perispírito é para eu me unir a um corpo. Porque é que eu hei de andar com casaco se eu posso andar sem? Está a ver? Eu preciso de um perispírito, se tenho que cumprir encarnações. Preciso de uns cabos para me ligar a um corpo. Mas se eu não vou encarnar, só se eu precisar de ir a um determinado planeta numa sessão mediúnica, e então arranjo um perispírito daquele planeta e aparece lá num médium qualquer e tal, mas depois torna a despir o casaquinho. Ora bem, então aqui no nosso sistema o que é que nós temos? Aqui somos seres duplos, né? Na erraticidade. Somos espíritos, porque ainda vamos reencarnar outra vez. E aqui nestas duas faces somos seres triplos, de acordo? Muito bem. Agora vamos olhar então para a nave. A nave em si, o espírito sozinho tem todas as capacidades para estar na vida encarnada e estar na erraticidade. Portanto, então tem que ter a cabine de pilotagem, é a decisão, não é? É de onde saem as ordens todas. Atrás da cabine de pilotagem tem que haver aquelas comunicações para ligar cá para a Terra e para ligar com outras coisas e tal, que digamos está aqui assim atrás. Depois tem que ter um leme de direção. Nós
esquerda, para a direita. Tem que ter um para subir e descer, quando está na atmosfera, né? Não é de profundidade. Tem um de rolamento, a linha de para ali ou a linha de para lá, como nos aviões. E tem o motor principal do Space Shuttle é aquele, os outros são auxiliares. Ok? Muito bem. O que é que isto tem a ver com o nosso sistema? Então é fácil. Olha, a decisão, a cabecinha, está ali, é maravilha. É um processo inteligente, é só isso que nos permite chegar ali à defesa da vida, não é? Cabecinha, é o primeiro, aquele mais importante de todos. E o outro é o amar o próximo, é porque é o que auxilia a amar a vida, não é? As comunicações, não é? Ok? Esquerda, direita, escolho, né? Escolho ir para a esquerda, escolho ir para a direita, colando de direção. Espera, rolo para ali, alinho-me para ali ou alinho-me para aqui, a lealdade. Sou leal a esta ideia ou àquela pessoa, ou sou leal a aquela ideia ou àquela pessoa. Subir e descer, visão, não é? Mais alto, mais vejo. Mais baixo, menos vejo. Até aqui estamos bem? Estamos bem. E claro, o motor é a aprendizagem. O que é que move isto tudo? É o conhecimento. O conhecimento é a aprendizagem. É o grande motor. Muito bem. Então, na vida encarnada, nós ainda precisamos depois de uns motores auxiliares. Temos ali a atitude, a sublimação, a resignação, o estudo e tal, não sei o que mais. Aqui está. Vem a atitude, ali. Temos ali a sintonia. Temos ali a sublimação, aqueles foguetes auxiliares. Temos ali o estudo, uns motores de arranque. Temos aqui esta parte aqui da resignação, este motor sistémico da sublimação ali. Pronto, e voamos na encarnação assim. O que é que vai acontecer quando a gente desencarna? Aquilo tudo que de nós vimos livros tem que reverter para algum lado. Para onde? Para o motor, para a aprendizagem. Vem lá então a sublimação, o estudo, porque eram motores auxiliares, não é? Revertem para o motor principal. Claro, e quando viermos encarnar, vamos outra vez apanhar aquela cangalhada toda. É claro que, no meio deste processo, há sempre coisas que podem correr menos previsivelmente. O que é que nós podemos concluir daqui? Para que é que isto nos pode servir? Bom, é que nós, olhando para o sistema assim, nós temos uma outra ideia do que tudo ao molho e fé em Deus, não é? Pronto. Também, isto, se nós conseguirmos chegar a uma equação, quantificar o que for possível quantificar, se já é uma ajuda, nós percebemos como funciona, se conseguirmos quantificar, melhor ainda. Para algumas pessoas é essencial até, não é? Claro que, no meio disto tudo, às vezes podem acontecer coisas inopinadas, que é o tal montar do puzzle sempre a andar e sempre a mudar e vira e pino e tal. É o caos. É engraçado. O caos, cientificamente, tem uma definição diferente da percepção que nós temos no dia-a-dia. A percepção do dia-a-dia é o caos, é a confusão. Isto é, nós perdemos a previsibilidade. Cientificamente, a definição de caos é transição de um estado de ordem, com um nível determinado de informação, ao outro. Neste período, perde-se a previsibilidade. Quando acontecem coisas novas, etc. Isto é a definição de caos, cientificamente. Exemplo, para perceberem. Imaginai que vocês vão para o emprego de manhã, ou vão levar o filho à escola e tal, não sei o que. Subitamente vêm-se assim. Não sabem o que é que se passou. Buzinas por um lado e do outro, não sabem porque é que estão assim, olham para o relógio, já não vou chegar a tempo de pôr o meu filho na escola, já não vou chegar a tempo de ir ao trabalho, telefonam para o trabalho, eu não sei a que horas é que eu vou chegar, perder a previsão, é o caos. Mas agora imaginai que vem a polícia num helicópterozito e vos convida a subir no helicóptero. Vocês sobem no helicóptero e veem isto. Que interessante, está tudo explicado, até está a ordem toda, pois é, houve ali um acidente, e até há uma alternativa aqui, e vocês recuperaram a previsibilidade, tudo entrou na calma. Estão a ver a importância deste fator? É por aqui que a gente aumenta o nosso conhecimento, melhora a previsibilidade, desde que a gente saiba como funcionam os sistemas. Claro, tem um livrinho interessante, fácil de ler, curtinho, As 7 Leis do Caos, vos fala disto. Em que é que isto pode ser útil? Como eu vos disse, entendimento fraterno é uma, e outra não menos importante é o Espiritismo é uma ciência, não é? Porquê é que tem que ir para o vão da escada em relação às outras? Nós temos é que, se o objetivo do Espiritismo é o progresso moral, então implica a sintonia também, não é? Implica a ligação com os outros. Claro que, quando eu não conhecia o Espiritismo, virem falar de Espiritismo, depende do modelo mental que eu tivesse, podia ser... Lá vem a bruxaria toda a falar comigo.
Ainda hoje pensa muita gente, porque é os modelos mentais. É o miúdo que nunca viu o avô a falar, não conhecia o telefone fixo e acha que ele tem uma coisa tanto, não é? Não, nós temos que poder estabelecer pontes e falar igual para os outros. Com a nossa verdade, que é só uma versão, ele também vem com outra versão, mas se falarmos a mesma linguagem, que tal? É diferente, falamos com uma segurança distinta. Pronto, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei estes livros todos para escrever o livro e também para vos falar hoje disto. Aqui está o livrinho. Para quem quiser livro físico está ali. Para quem preferir em formato digital é irem a uma livraria chamada Bubok e podem fazer a descarga para ler em terminais eletrónicos. Esta conferência do 8º Congresso Mundial está aqui, neste site. Este é o tal programazinho de computadores, é gratuito, podem ir descarregar e fazer os vossos ensaios. Não tenham medo de errar. Não tenham medo de errar, todos os modelos estão errados, podem ser úteis. Sejam úteis para vocês próprios, ok? E pronto, eu estou a gravar isto e para além do que está aqui a ser gravado, já em direto, etc., eu também estou a gravar isto e vou pôr no canal de Espiritismo JG, este aqui, em que vou pôr, a minha cara vai desaparecer porque é o que menos interessa aqui, é o elemento que menos interessa, mas as relações aqui dos slides e tal, vai lá aparecer toda, vou lá pôr isto tudo, para quem quiser ver. E também tem aqui o meu Facebook, etc., basta só escrever em Espiritismo JG e apanham-me sempre. E tem aqui o meu e-mail, que alguma questão queiram pôr. E eu estou à vossa disposição para alguma pergunta. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos harmonizar-nos, vamos melhorar as relações entre nós próprios aqui e com aqueles que nos acompanham, que se afinizam connosco, já que a sintonia é também uma orientação fulcral na defesa da vida, e todos unidos como um verdadeiro sistema, vamos orar. Vamos orar e vamos de novo louvar o Senhor. O Senhor, a realidade. Deus, o que nós lhe queiramos chamar, essa coisa inapreensível para todos nós, mas que é o nosso farol, é o nosso guia, dirige o nosso esforço de aprendizagem. Que maravilhoso que é este sistema, que nos envolve a todos, nos motiva, nos puxa e que recebemos em contrapartida um avanço intelectual e moral. É digno de louvor. Mas também agradecemos ao Senhor a possibilidade de, sistemicamente, conseguirmos abranger cada vez mais alguns elementos dessa realidade que em seu tempo não nos passavam despercebidos, que hoje talvez nos despertem a atenção e que amanhã nós talvez achemos que ganharam uma importância que nós não tínhamos ainda descoberto e que nos ajuda a nós atingirmos patamares mais elevados do nosso conhecimento. E com isso estaremos, sem dúvida, a sair daquelas situações mais caóticas que batem a todos, mas que só há uma solução para sair dela: o conhecimento, o estudo, a abnegação, a sublimação. Mas por fim, Senhor, porque ter coragem, ser resignado, sublimar e ainda ter força para estudar e seguir por diante, representa muitas vezes uns efeitos indesejados. A preguiça, o tédio, a revolta, a visualização de um obstáculo com uma força e uma potência que não tem realmente, que é apenas só um obstáculo, mas que é apenas providencial. Nesses momentos, Senhor, em que o nosso pensamento se nos vai e se descontrola, ajuda-nos, Senhor, a recentrar. Envia-nos bons mensageiros que nos façam relembrar que tudo passa e tudo depende
de nós. Problemas e soluções são sempre conosco, méritos e deméritos também o serão, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda dos bons espíritos, venceremos. Uma boa semana a todos. Bem-aja.